Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 27. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados começam a pensar seus inimigos, chegarem contra para comerem as vidas, tropeçarem Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. uma coisa precisamos que possa mudar todos os dias da minha vida, para contemplar a luz do Senhor e indagar o seu Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, e estão pessoas por isso oferecereis assim, o seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando todos os infernos cai o meu Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Enquanto meu pai e minha mãe me desampararem, Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues a vontade dos meus adversários, pois se levantaram Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra do vivente. Espera o Senhor, anima o Senhor, dinheiro do teu coração, espera, pois, o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então esse é um salmo, onde Davi fala da sua confiança no Senhor. A gente sabe que Davi ele foi muito perseguido, desde o início de quando ele foi ungido, e a vida dele, teve muitas guerras, mas ele sempre confiou em Deus, Ele sabia que o Senhor era a proteção dele, o Senhor era o escudo, o Senhor é que daria vitória para ele. E esse salmo aqui nos ensina isso, a gente ter confiança em Deus, a gente aprender a esperar no Senhor. E o último versículo ele fala, espera no Senhor, anima-te. Então ele está falando, olha, espera no Senhor com alegria, com animação, alegre. E ele faz uma promessa: se você esperar no Senhor com alegria, Ele vai fortalecer o seu coração, E nós sabemos que o Senhor é que é a nossa força, que é o Senhor, que nos dá disposição, que nos dá vigor, que nos dá ânimo, que até Ele, a nossa fé vem dele, A gente pode até orar pedindo para Deus aumentar a nossa fé, a palavra de Deus nos ensina isso. Então nós somos totalmente dependentes do Senhor. E o salmista fala, olha, buscai o Senhor, buscai o rosto dele, buscai a face do Senhor. E é isso que nós temos feito, buscado a presença do Senhor, buscado a face do Senhor. E a gente está aqui nessa noite para isso, para buscar a presença de Deus, porque nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, nós sabemos que Deus ele se faz presente aqui nesta noite, que Ele é poderoso, que Ele está ouvindo as nossas orações, que Ele está vendo tudo aquilo que nós estamos passando e que Ele está agindo em nosso favor. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na sua casa, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todas as bênçãos, meu Pai, pelos livramentos, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos escolheu. Pai, em nome de Jesus, Deus, continua nos abençoando, nos fortalecendo. Aumenta, meu Pai, a nossa fé. Repreende, Jesus, tudo aquilo que
que não vem de Ti, Senhor, das nossas vidas. Todos os pensamentos, meu Pai, todos os sentimentos, Deus, todo o desânimo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, toda a enfermidade, toda a cega, toda a perseguição, todo o levante do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos garante a vitória, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus, meu Pai, que está acima de todas as coisas, é o nome acima de todos os nomes, e nós confiamos em Ti, Deus, e nós cremos em Ti, e nós Te louvamos e Te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Senhor, os irmãos compartilham também? 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão, o Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos Teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei deste meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá.
qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para nos libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá. Novamente, amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está presente aqui esta noite, meu Pai. O teu Espírito Santo está agindo no nosso meio, porque como a sua palavra diz, Deus, e nós louvamos, Pai, nós somos vencedores, Deus, e em ti, Senhor, nós tomamos posse das vitórias que o Senhor está entregando para os teus filhos nesta noite, meu Pai. O Senhor está recebendo, Deus, a oração de cada um, Deus, o clamor de cada um, meu Pai, e está abençoando, Senhor. Abençoa, Deus, cada momento deste culto, meu Pai. Derrama sobre nós a tua unção, Senhor, o teu poder, meu Pai. Fala conosco esta noite, Senhor. Enche, Deus, os nossos corações, Senhor, da sua paz, Deus, da tua alegria, meu Pai, e da sua presença, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu vou convidar o irmão Almir para continuar dirigindo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Fora das oportunidades, eu vou aproveitando, estou abrindo essa parte e vou ler umas partes de João 4. A mulher de Samaria diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água viva que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais
tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Não vou ler o final, mas está muito longo, né? E as palavras de Deus aqui no capítulo 4 de João nos diz, né? Que a água viva, Jesus diz quem é Ele. Então é por isso que nós estamos aqui, para beber da água viva de Jesus, porque quem beber dela com certeza estará junto do Pai eterno. E nós temos que aprimorar essa nossa convivência no nosso dia a dia, com a vida com os irmãos, com quem quer que seja, para que nós levemos a palavra de Deus e passemos uma vida tranquila e sobre a sombra de Deus sobre nós. E ele diz aqui, né? Mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então que nós adoremos a Deus verdadeiramente e não somente de boca, porque de boca nós temos muitos que inclusive carregam a Bíblia, mas no fundo nós sabemos que não caminha com as coisas de Deus, a não ser a Bíblia, para mostrar uma coisa que na verdade não fazem parte realmente da vida deles, profundamente. Então que Jesus venha nos dar essa água viva e que nós a coloquemos também na boca de quem não conhece, para que mais pessoas sejam salvas por Deus. Amém? Amém. Horas das oportunidades, eu coloco os irmãos. Quem gostaria de falar alguma coisa, dar um testemunho? Nós estamos muito em uma quantidade normal da nossa igreja ultimamente, mas nós temos que ficar mais ávidos para falar um pouquinho mais de Deus, que nós estamos até nos bancos nós estamos ficando caladinhos. Então isso não é crítica, tá, irmãos? É uma coisa que eu vejo, mas Deus é importante na nossa vida, e às vezes uma coisinha que o irmão fala aqui na frente, ou que usa as palavras de Deus, ou canta um hino, alguma coisa, ou traz algum fato que realmente é importante, para mostrar que Deus está na nossa vida e fazendo as coisas serem verdadeiras. Então que nós usemos essa oportunidade, uma vez na semana que nós temos aqui esse convívio maior aqui na igreja, né, com os irmãos, para a gente sentir realmente que precisamos falar da palavra de Deus. E é gostoso, porque está sendo gravado, isso aí manda para os grupos, e a gente até manda para os outros. Não que nós devemos mostrar para os outros que a igreja é isso ou aquilo, não, isso é o Espírito Santo que faz, mas a gente manda. Então, que a gente usando essa palavra santa, igual foi a do pastor Edivaldo hoje, né, que mandou através do nosso grupo as palavras maravilhosas, vinda realmente do alto, assim que eu vejo, e é maravilhoso.
mas as pessoas, cada um tem um dom, ou às vezes não tem. A gente pede a Deus os dons, mas Deus sabe todas as coisas, e Ele não vai dar um dom para um dos irmãos que não seja o verdadeiro. Então, que mesmo que a gente não tenha esse dom, mas a gente fale de Deus, que é muito importante. Eu estou aqui e vou convocar então a irmã Zélia, que sempre está presente, a nossa santa da igreja aqui, que anima a todos e tem uma oração maravilhosa para nós. Amém? Irmã Zélia? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né? Porque nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para louvar e agradecer esse Deus tão maravilhoso, né? Que o hino que canta assim: sei que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. O povo profetizou que a vitória é nossa em nome do Senhor. E esta casa será chamada casa de oração, e esta casa será chamada casa de louvor, e todos os joelhos se dobrarão, e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! A vitória é nossa em nome de Jesus. Esse Deus que nós servimos é fiel. Esse Deus que nós servimos é poderoso. Por isso nós estamos aqui nessa noite para glorificar e dizer que o Senhor é bom e o Senhor é Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe a igreja, abençoe cada um que está aqui nesta noite, né? Vamos orar pelo pastor que vai fazer a cirurgia amanhã, que com certeza Deus já está naquele lugar esperando ele, aleluia, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite pelo pastor, depois vamos orar por cada um dos irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, na tua presença, eu quero apresentar o pastor Pedro, que vai fazer a cirurgia amanhã. Eu sei que o Senhor já se faz presente ali naquele quarto daquele hospital, Senhor. Que não seja homem dessa terra que faça essa cirurgia, mas que seja o Senhor dos Exércitos. E nessa noite eu te agradeço já, porque eu sei que vai ser um sucesso essa cirurgia. Vai ser uma bênção, Senhor. Eu já te agradeço pela recuperação do pastor também, Senhor, que vai ser também uma bênção. E em nome de Jesus, eu entrego a vida dele em tuas mãos, Senhor. E tu vai fazer o melhor para teu filho. O melhor é a cirurgia perfeita que tu vai fazer. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Agradeço também pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nesse lugar. Agradeço pela minha vida, Senhor. Pela vida da irmã Patrícia, Senhor, que está também na frente dessa obra. Toma ela debaixo da tua mão santa e protetora, abençoando, guardando e livrando dos maus, protegendo a tua filha em todas as áreas, dando saúde. Abençoa também a irmã Vaninha, toma ela debaixo da tua mão santa e protetora. Abençoa Sara, abençoa Gabriel, Dona Terezinha, os irmãos. Acampa teus anjos no lado da tua filha, dando saúde a ela, dando paz e dando prosperidade. É isso que eu te peço nessa noite. Aí também está a irmã Vilma, tu sabes, Senhor, que ela também esteve doente, também ainda não está boa, mas tu és o Senhor dos Exércitos, tu és o Deus dos deuses, e eu te peço nessa noite, abençoa a tua filha, cura esses ossos dela, Senhor, cura esse ombro, cura esse joelho, Senhor, e em nome de Jesus eu te peço, acampa os teus anjos do lado da tua filha, abençoando os netos, abençoando a nora, a filha, o genro e toda a parentela da tua filha, Senhor, que a prosperidade chegue ali naquele lugar também, Senhor, abençoando e abundância, Senhor. Eu já te agradeço pela vida do Fábio também, Senhor. Toma esse jovem em tuas mãos, abençoa o trabalho dele, Senhor, abençoa o ir e o vir dele, Senhor, que Deus possa abençoar ele em todas as áreas, prosperando a vida dele também, Senhor, na área espiritual, na sentimental e na profissional. Deus, abre a janela do céu para abençoar esse jovem, Senhor. Eu já te agradeço pela vida do irmão Isaac, Senhor, toma ele em tuas mãos, abençoa
abençoa o comércio dele, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abre as portas da prosperidade para teu filho, Senhor. Abençoa também o pai, a mãe, as irmãs, toda a parentela do teu filho. Abençoa Pedro Filho, Luciano, Isabela, Senhor. Pedro Filho está com aquela sinusite, Senhor, mas tu cura, Senhor, aquela vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, toca no meu filho agora. Repreenda essas enfermidades que assolam tanto ele, Senhor. Queima, Senhor, todas as enfermidades que assolam o meu filho. Que tu venha dar saúde a ele, que tu venha dar alegria naquele coração. Tu venha tirar todo o cansaço físico e todo o cansaço mental da vida do meu filho, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço pela vida de Adailton, da vida da irmã Betânia também, Senhor. Cura ela, Senhor, dessas enfermidades que assolam a tua filha também, Senhor. Repreende toda a seta do mal. Acampa os teus anjos do lado da tua filha, acampa os teus anjos no local de trabalho dela, Senhor. Abençoando a irmã Adailton, abençoa também o Paulo que está naquele hospital ainda, Senhor. Oh Deus, que tu possa fazer o melhor para aquela vida, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa seu Benedito, Dona Isabel e toda a parentela do teu filho. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite, abençoa o irmão Mi, cobre ele com o teu sangue. Abençoa e guarda e livra dos mal. É isso que eu te peço nesta noite, que toda a prosperidade do mundo chegue na vida dele, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite. Abençoa o pastor Pedro, que vai fazer cirurgia. Guarda ele debaixo da tua mão santa e protetora, dando saúde, fortalecendo ele na tua fé. Eu te peço nessa noite, abençoa a minha vida, Senhor. E eu já te agradeço, Senhor, por tudo que tu faz nas nossas vidas e por essa igreja. Em nome de Jesus. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida aos corações, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Deus dê uma semana abençoada para todo mundo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Não havendo, temos. Só um versículo aqui. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso aqui é uma coisa que Paulo falou que parece que não é de hoje que o pessoal era ansioso, né? A gente fica ansioso e então a gente tem que confiar mais em Deus, buscar mais, orar mais e estar sempre disposto a ouvir a palavra do Senhor e em cada coisa, às vezes nas mínimas coisas Ele fala com a gente. Um testemunho, um livramento que você vê, uma pessoa, um conhecido seu que consegue uma vitória, isso tudo nos ajuda a melhorar como pessoas e melhorar na nossa vida, né, na nossa caminhada. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. No livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo 28 em diante, diz assim: não sabes, não ouviste, o Senhor é eterno Deus, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento.
dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até o jovem se cansa e se fadiga. Ele tropeça e cai, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Então, essa palavra nos fala nessa noite, né? Que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Ele é eterno, Ele é o Criador, Ele é o que criou os confins da terra e que está sempre nos olhando, nos abençoando e nos dando a vitória. Por isso nós precisamos entregar na mão do Senhor, confiarmos no Senhor e sabermos que Ele está para nos guardar, para nos livrar e para nos abençoar. Como diz aqui no último, Ele dá força aos velhos, aos cansados, e renova as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Então, o Senhor, Deus que nos fortalece, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que sabe todas as nossas necessidades. E quando nós temos a confiança de colocar na presença do Senhor o que nós necessitamos, Ele está sempre pronto a nos livrar, nos guardar, nos abençoar e a sempre estender a mão para cada um de nós. Às vezes são dificuldades que nós enfrentamos que parece que elas não têm solução. Parece que aquele problema ele está ali eterno e nós não vamos conseguir sair dele. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor, nós não vamos ver e nem saber como é que saímos daquele problema, porque Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos mostra o caminho, Ele é quem nos guia, quem nos livra. Por isso que nós precisamos ter a nossa confiança total no Senhor. Às vezes nós fraquejamos, às vezes nós achamos que não vai ter jeito, mas o Senhor, Ele é quem nos fortalece. Aqui no 41, no versículo 10, ele diz assim: não temas, pois eu sou contigo, não te assombre, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Amém? Amém. Então, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pode todas as coisas. Às vezes nós estamos numa situação difícil, tanto tempo pelejando e orando e buscando e não tem saída. E nós chegamos a pensar, parece que Deus esqueceu de mim. Não, Deus nunca vai esquecer de nós. Deus está sempre presente. Está vendo toda a nossa luta, toda a nossa dificuldade. E Ele não vai deixar o ponto onde nós não podemos suportar. Ele só deixa até onde nós podemos ir. Nós só carregamos a cruz até onde nós conseguimos. E daí para frente Ele está nos ajudando, nos estendendo a mão, nos guardando, e nos livrando, e caminhando, muitas vezes sustentando nas nossas mãos, muitas vezes nos levando no braço quando nós não podemos caminhar. E nós nem notamos, porque Ele é grande, é eterno, e é o Deus que pode todas as coisas. Por isso nós estamos aqui sempre, colocando na presença do Senhor, com confiança total, porque nós sabemos que servimos a um Deus grande e maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. Então, o maior seja a dificuldade, a maior luta que nós vamos enfrentar, nós temos que confiar no Senhor, né? Eu vou fazer essa cirurgia amanhã. Eu não vou dizer para os irmãos que eu não estou com medo, eu estou com muito medo. Mas estou confiando no Senhor. Né? O medo faz parte de cada um de nós que somos humanos. Mas eu tenho confiança no Senhor que vai dar tudo certo. E tudo vai ser da maneira que está combinado, que Deus determinou.
E Ele não vai permitir nada mais e nada menos do que o que Ele determinou. E com certeza eu tenho confiança que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Mais alguém não tendo? Vamos fazer oração para a pastora que irá trazer a nossa palavra de Deus aos nossos corações. Senhor meu Deus, nesse instante está sendo apresentada a tua serva que irá trazer a tua palavra santa aos nossos corações. Preparados pelo Espírito Santo, nós já estamos, Senhor, com nossos corações ávidos para receber essa mensagem vinda no alto trono. Sê conosco, meu Deus, para que nós possamos andar nos teus caminhos santos. Abençoa a tua filha, teu esposo, todos os seus familiares, e que essa palavra que ela irá trazer, meu Deus, vinda de ti, seja realmente o que nós necessitamos de ouvir nesta noite. Abençoa todos nós e nos dê muita paz, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, já abrimos essa noite, em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, versículo 10. Amém? Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro um fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro, suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, nessa passagem, a gente vê que Paulo escreve, né, essa carta ali para os filipenses, e aqui nessa parte especificamente, que é o finalzinho, ele está agradecendo, né, ele está expressando a gratidão dele aos filipenses pelas ofertas que eles enviaram para ele estava agora com abundância, né, ele tinha ali o suficiente, eles já tinham enviado outras vezes, mas a gente vê também como Paulo fala de como Deus supre as necessidades dos seus filhos. E aí ele afirma que ele passou por dificuldades, né, que houve um momento que ele não tinha, mas que aquela igreja especialmente tinha ajudado ele, né? Então a gente vê aqui como os filipenses foram usados por Deus para abençoarem a vida de Paulo, para ajudarem a vida de Paulo, né? E quando eles fizeram isso por Paulo, o próprio Paulo fala: olha, vocês me abençoaram, mas vocês também serão abençoados por isso, né? Então quando nós damos, a gente recebe de Deus, né? Ele fala que Deus recompense com as riquezas que Ele tem, né? Ele vai suprir as vossas necessidades. Então aqui eu aprendo que, e a palavra de Deus nos ensina isso, né? Que Deus, Ele sempre vai levantar alguém para nos ajudar a suprir as nossas necessidades quando nós precisamos. Deus, Ele nunca nos abandona, né? O Senhor, Ele sempre nos ajuda. E através da
vida de Paulo, a gente aprende a confiar no cuidado de Deus, porque Paulo, ele demonstra isso com a vida dele, né? Como ele dependeu do cuidado de Deus. E ele fala, olha, eu passei por muitas circunstâncias, eu passei por muitas dificuldades. E quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo realmente passou por muitas coisas, mas que ele aprendeu a viver contente, que ele aprendeu a viver feliz, a viver alegre em Deus, independente das circunstâncias. Paulo, ele ficava feliz mesmo quando ele estava preso, né? Ele louvava ao Senhor mesmo depois de ser espancado, de ter apanhado. Por quê? Porque a alegria de Deus, dele estava no Senhor. E nós, embora nós sejamos filhos de Deus, nós, assim como Paulo e todos os outros discípulos e apóstolos, nós estamos sujeitos a enfrentar crises nas nossas vidas. Todos nós vamos passar por crises, por tribulações. E é muito importante a gente entender que as tribulações, que as crises, que os problemas não são para nos destruir, para nos castigar, nem para nos desanimar. Nem é um sinal de que Deus nos abandonou, muito pelo contrário. São oportunidades para a gente ter experiências com Deus. E através dessas experiências que nós temos com Deus, nós crescemos espiritualmente. E a gente testemunha para que outras pessoas vejam o agir de Deus, o poder de Deus. E a gente aprende a confiar mais em Deus. Porque a gente vai se lembrar, aquele dia, naquele momento, naquela situação que eu passei por isso, Deus me ajudou. Então Ele vai te ajudar sempre, em todas as circunstâncias e em todas as situações. Paulo passou por muitos problemas, mas em nenhum momento Deus abandonou Paulo, muito pelo contrário. E esses problemas, esses momentos de dificuldade que Paulo passou, edificou a fé dele e serviu para abençoar, para incentivar, serviu de exemplo para a vida de outras pessoas. A gente vai ver que Paulo esteve na prisão, ele sofreu naufrágio, sofreu açoites, perseguição, apedrejamento. Lá em Atos capítulo 14 diz que Paulo foi apedrejado, algumas pessoas falam até a morte. Eles achavam que ele estava morto, levaram ele para fora da cidade, morto. E quando os seus discípulos cercaram ele, ele simplesmente levantou, saiu. Então ele foi apedrejado até o ponto deles acharem que ele estava morto, mas Deus o ajudou. Deus o levantou, né? Por quê? Porque Deus não nos abandona. E Paulo, ele tinha essa convicção que tudo o que acontecia na vida dele era com propósito, né? E ele não desanimava, ele não murmurava, ele nunca deixou de adorar a Deus, nunca deixou de anunciar a mensagem do Evangelho. Então a vida de Paulo é um exemplo de como nós devemos viver a nossa vida também, e como é que nós vamos vencer as crises e permanecer fiéis ao Senhor, né? Por quê? Porque Deus é fiel, né? Paulo, ele era um adorador, ele adorava a Deus, ele glorificava o nome do Senhor, ele louvava o nome do Senhor. O irmão Amin já leu aqui essa noite, né? Que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, né? Nós precisamos adorar o Senhor. A Bíblia fala tanto em adoração, e é isso que Deus espera de nós, é isso que Ele procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E em todo momento nós temos que adorar o Senhor. Na carta para os Efésios, Paulo, ele se apresenta como embaixador em cadeias, porque ele sabia que a missão dele, nada podia pará-lo, nem a cadeia, porque mesmo quando ele estava preso, ele anunciava a mensagem do Evangelho livremente, e a mensagem alcançava, né? Alcançava aquelas pessoas que estavam presas, alcançava os carcereiros, alcançava as pessoas que ouviam a sua defesa. Então ele sempre anunciou a mensagem do Evangelho para judeus e para os gentios. Ele pregava para os gentios e ele ganhou muitos gentios para Jesus. Muitas pessoas se converteram através da pregação de Paulo. Então ele era um homem que anunciava, que pregava, que vivia a mensagem do Evangelho, a vontade de Deus, a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Então nada pode nos parar, nada pode nos desanimar, nem perseguição, nem tribulação, nem crise, nem problema. Por quê? Porque isso sempre vai existir nas nossas vidas, nós sempre teremos isso. E
problema, que a gente tiver uma tribulação, que a gente tiver uma crise, a gente não vai fazer nada, a gente não vai pregar, a gente não vai anunciar a mensagem do Evangelho, mas como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é para nós também. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas, nós podemos todas as coisas. Então Paulo, ele era um crente fiel. Ele enfrentou lutas, só que nenhuma das lutas que ele enfrentou tirou a alegria de Paulo. Quando a gente lê as cartas, a gente não consegue imaginar um Paulo deprimido, um Paulo triste, um Paulo vitimizado. Muito pelo contrário, ele sempre estava animado. Ele sempre estava animando as outras pessoas. Ele preso escrevia cartas para as igrejas, para animar as igrejas, para ensinar, para exortar. Então a gente vê um Paulo feliz, um Paulo alegre. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. E quando ele fala das coisas que ele passou, como aqui ele diz, não é para se vitimizar, coitado de mim que passei por tudo isso, não, era para incentivar as pessoas. Olha, eu passei por tudo isso e eu estou bem, eu estou viva, eu estou feliz, eu estou pregando, eu estou anunciando a mensagem do Evangelho, e é assim que nós temos que viver. Então a gente tem que pensar como é que eu enfrento as adversidades, como é que eu estou vivendo a minha vida. Imagina se Paulo ficasse se lamentando todas as vezes que ele tivesse um problema. Se ele ficasse se lamentando pelo que ele passou na vida dele, porque eu sou perseguido, porque eu fui açoitado, porque eu fui apedrejado, quanta injustiça, não posso pregar porque eu fui espancado, não posso falar para a igreja porque eu estou sendo perseguido. Não, muito pelo contrário, ele continuava agindo, nada parava Paulo, ele continuava agindo da mesma maneira, nada para a igreja do Senhor, né? E nós somos a igreja do Senhor, nada pode nos parar. E a gente tem que aprender a viver a nossa vida assim. Ao invés de, quando a gente vê um problema, a gente ficar paralisado, se lamentando, se murmurando, se sentindo coitadinho, nós temos que agir, nós temos que continuar fazendo. Quando a gente vê pessoas que contam, né, a sua história de vida, o seu testemunho, e às vezes a gente vê pessoas que dizem assim: olha, eu passei muita dificuldade, eu passei até fome, mas eu trabalhei, eu venci e eu conquistei, e hoje eu tenho aqui, e eu tenho isso, porque o Senhor me abençoou, porque eu fui atrás, eu corri, eu fiz, eu não desisti, eu não parei. Mas a gente tem pessoas que falam assim: eu passei muita dificuldade, eu passei fome, e é por isso que a minha vida é assim, é por isso que eu não conquistei nada, é por isso que eu não consegui nada. Por quê? Porque cada um reage de um jeito, mas quem se paralisa, quem fica se vitimizando, quem fica coitadinho de mim, que tive a vida tão difícil, não sai do lugar. A gente tem que olhar para as situações que a gente passa e olhar o que a gente tirou de bom ali. Eu passei fome, mas eu não morri de fome. Deus me abençoou, me deu saúde, me deu condição, eu trabalhei, eu conquistei e eu venci. Eu tive que trabalhar muito, mas Deus me ajudou, eu consegui conquistar. Eu fui perseguido, eu fui abandonado, eu fui caluniado, mas o Senhor te sustentou, o Senhor te abençoou, o Senhor te protegeu, o Senhor cuidou de você, o Senhor te deu a vitória. Então Paulo, ele nunca ficou paralisado diante das circunstâncias, e que a gente aprenda com o Paulo também a não paralisar, né? Muito pelo contrário, Paulo, ele estava disposto a sofrer mais se fosse preciso, a entregar a própria vida se fosse necessário, né? Ele sabia que a igreja do Senhor, a missão que ele tinha, era a coisa mais importante da vida dele, e ele tratava isso com muita seriedade, né? Muitas pessoas hoje em dia, elas estão fazendo a obra do Senhor, mas é como se fosse um peso. Meu Deus, mas eu prego tanto em tantas igrejas, eu não descanso, estou sobrecarregado. Meu Deus, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, todo mundo. Tem gente que prega, mas aquilo ali parece que é um peso, e não um prazer, e não uma bênção, e não uma oportunidade. A gente sabe que tem gente que faz a obra de Deus hoje
por vaidade, porque querem ser admirados ou porque querem ganhar dinheiro, né? E tem gente que a gente sabe também que vai para a igreja e vê a igreja como se fosse um clube social, um lugar onde ela vai para conhecer pessoas, para conversar com as pessoas, para interagir com as pessoas, e nós sabemos que não é apenas isso, né? Então nós estamos aqui para louvar, para glorificar e para engrandecer o nome do Senhor, e Deus é fiel, Deus ele é poderoso, e o Senhor está aqui nessa noite, né? E o nome dele é glorificado através das nossas vidas. E como eu disse, né? Crises, problemas, dificuldades sempre vão existir, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E a gente não precisa passar por nada sozinhos, porque nós temos o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos ajuda, o Senhor que nos abençoa. E lógico que a gente sabe, como eu falei, né? Sempre tem problemas, e o Paulo fala aqui, inclusive às vezes dentro da própria igreja ele fala, olha, tem duas irmãs, Evódia e Sintique, eu quero que elas voltem a ter comunhão. Eram mulheres de Deus, mulheres sábias que estavam fazendo a obra, mas elas tinham tido uma desavença, e Paulo fala, pare com isso, né? A obra de Deus é mais importante, né? Não pode haver divisão na casa do Senhor, né? A obra do Senhor é mais importante. Então, que a gente olhe para as coisas e a gente coloque os nossos olhos naquilo que é mais importante, naquilo que é eterno. Nós temos que ser como Paulo, como Epafrodito, né, que fala aqui que ajudava Paulo, sempre dispostos a servir, a colaborar, sempre fazendo a obra de Deus com alegria, porque a nossa alegria, ela não vem das circunstâncias, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Então não importa o que está acontecendo na sua vida hoje, tire os seus olhos daquilo que é temporário, coloque os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos naquilo que é eterno, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é o Senhor que vai nos fortalecer, é o Senhor que vai nos abençoar, e Deus ele nunca nos abandona, nunca nos abandona. Nós temos que confiar sempre na fidelidade do Senhor, porque o Senhor ele é fiel. E Ele tem poder para fazer aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor tem poder. E é por isso que a gente coloca as nossas vidas nas mãos do Senhor e descansa, né? Como eu li no Salmo de abertura, esperar no Senhor, né? E com alegria, porque Ele vai fortalecer o nosso coração. É Deus que vai nos abençoar, é Deus que vai nos guardar e é Deus que vai nos proteger. Mas a gente tem que entregar para Deus as nossas vidas, o nosso coração, confiar no Senhor e adorar a Deus em todo o tempo. Amém? Essa é a palavra, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Palavra abençoada que veio realmente nos nossos corações, vindo da parte de Deus. Amém? Agora é a hora do recolher as ofertas e os dias. Vou pedir o irmão Fábio que assim faça as ofertas. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que operam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus, Senhor Deus do Pai, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus vai a sua igreja, vai a sua casa, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, de casa, Senhor.
multiplica, Deus, as bênçãos na vida de cada um. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus, sobre nós, Senhor, para que eu possa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. Eu agradeço pela oportunidade de dirigir o culto mais uma vez e passo a palavra ao pastor. Amém? Nós queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos. E o Senhor sempre abençoar cada um da vitória e nos livrar de todas as dificuldades. Amém? Nós ouvimos uma palavra nessa noite que é edificação, né? Então nós precisamos aprender como Deus age nas nossas vidas, como nós precisamos fazer a obra sem reclamar, né? Como foi dito na palavra, muitos estão fazendo e reclamando que tem que fazer muito, tem que pregar muito, tem que... Mas quis se dedicar àquilo. Então, quando nós dedicamos a alguma coisa, nós precisamos nos dedicar com amor e com determinação, né? Que é o que nós fazemos nessa igreja, é isso. Todo mundo vem por amor, vem por dedicação, não vem por vaidade. Por isso que nós estamos aqui esse tempo todo e vamos continuar em nome de Jesus. Amém? Nós vai sendo realizado o culto aqui terça-feira, vai não? Aleluia, Jesus. Tem um problema de internar aí, a Patrícia não vai poder estar mais ligada lá, mais ocupada, né? Então, terça-feira não vai ter o culto. Mas domingo estaremos aqui em nome de Jesus, realizando o culto, agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor, da Santa Ceia. O próximo culto é culto de Santa Ceia. Nós vamos estar aqui reunidos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E com certeza daqui mais poucos dias eu estarei aqui também, agradecendo pelo sucesso dessa cirurgia. Amém? Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, vamos estar orando pelo encerramento. Depois estarei dando a bênção final. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Eu quero te agradecer, Pai, pela presença de cada um dos Teus filhos que estão aqui, meu Pai. Que o Senhor toma cada um deles nas Tuas mãos, Senhor Deus. Guia cada um deles, toma os seus passos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Move a Tua mão a favor de cada um, Senhor Deus, e abençoa. Deus, Tu és santo e és poderoso. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Por isso eu peço a Ti, Senhor Deus, e coloco diante de Ti a minha vida, da minha família e de cada um dos irmãos que estão aqui, para que Tu possa, Senhor Deus, continuar nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos em paz como Tu trouxeste a esse lugar. Dai-nos, Senhor Deus, esses dias de paz e tranquilidade, meu Pai. Sabemos que vivemos uma época de alvoroço e perturbação, mas que Tu estás com cada um dos Teus filhos e Tu vai estar abençoando e nos livrando de todo o mal e sempre preparando o caminho para o que nós temos que trilhar e nos dando a vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão, vamos em paz, em nome de Jesus.